Eu não vou te prometer um vídeo curto, não vou te prometer um vídeo longo, mas eu vou te prometer um vídeo organizado. Tem três coisas principais que eu quero falar até aqui, um pequeno raio-x, muito rápido raio-x do Campeonato Brasileiro e o porquê eu acho, e aí trazendo os dois últimos pontos, que o Grêmio vai mudar em dois aspectos importantíssimos que eu não sei se você viu aí do outro lado ou não. Se gostar do conteúdo, você já sabe o jeito de apoiar, like é importante, compartilhamento pode ajudar e, claro, se você não é inscrito, te inscreve no canal. Aliás, esse é o número de inscritos atual e eu estou buscando a marca dos 1000, ajuda aí. Se você procura aquela pintura residencial ou predial de qualidade com confiança, Saturno Pinturas. O Grêmio hoje é 13º no Campeonato Brasileiro, tem 25 pontos. E aí muita gente se pergunta, eu uso meus papéis aqui, né? Tem 4 papeizinhos aqui escritos. Muita gente se pergunta aonde o Grêmio pode chegar nessa espécie de segundo turno do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter aí muitos jogos, quase um turno inteiro ainda de campeonato para ser disputado. E, claro, muita coisa para acontecer agora num sprint final, em 4 meses, né? 3 meses, um pouquinho, para ser disputado o Campeonato Brasileiro. O que pode acontecer? Bom, o Grêmio tem 25 pontos, gente. Para chegar nos 45, que é, eu acho, o primeiro patamar interessante para que a gente se consolide, se tranquilize e aí possa buscar alguma coisa a mais no campeonato, o Grêmio precisa de 20 pontos. Eu dividi, e aí já se foi o meu primeiro papel. Eu dividi aqui entre os jogos em casa e fora, tá? Seguinte, em casa a gente tem agora Mirassol, depois Botafogo, Vitória, São Paulo, Juventude, Cruzeiro, Vasco, Palmeiras e Fluminense. Tirando os top 5 do Campeonato Brasileiro, por que top 5? Porque são os times que estão mais lá no alto, né? E aí, de propósito, eu tirei os 5 primeiros e não 6 da zona de Libertadores, porque o sexto é o Mirassol, justamente o nosso próximo adversário. Então eu tirei dessa lista. Para ficar só com o top 5, o Grêmio pega em casa Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras. Desses eu vou tirar a responsabilidade, tá? Tirar a responsabilidade de vitória. Ou seja, eu só vou colocar uma responsabilidade de vitória nos times que o Grêmio pega em casa e que não são top 5 do Brasileiro. Ou seja, Mirassol, Vitória, São Paulo, Juventude, Vasco e Fluminense. Com isso, o Grêmio já conseguiria 18 pontos. Teria que buscar 2, ou contra esses outros times que aí sim, top 5 hoje do Campeonato Brasileiro em casa, ou alguns times bem acessíveis de se buscar fora de casa. O Grêmio joga, por exemplo, contra 2 times de zona de rebaixamento. Fortaleza e Sport, ainda fora de casa, mas são times de zona de rebaixamento. Joga contra o Santos, joga contra o Corinthians, que está no meio da tabela. Tem Clássico Grenal, que é em Porto Alegre, nesse momento aí conturbado internacional também. Enfim, acho que dá para buscar com uma certa tranquilidade, se fizer bem o dever de casa, esses pontos para fazer os 45. E eu acho que tranquilidade é a palavra-chave nesse momento. E por que tranquilidade é uma palavra-chave nesse momento? Porque isso vai permitir que o Grêmio modifique a sua forma de jogar. E o Grêmio precisa modificar a sua forma de jogar. Sabe por quê? E aí trazendo os 2 pontos prometidos, para você ver como esse vídeo está rápido, para você ver como esse vídeo está dinâmico. Os 2 pontos prometidos para vocês aqui nessa parte final já final do vídeo. Então fica aqui comigo. Olha só, o Grêmio, em termos de posse de bola do Campeonato Brasileiro, para fechar esse leve raio-x de campeonato, 17º em termos de posse de bola, apenas 43,9% de média. 15º nos gols marcados, apenas 20. 11º, não está tão mal assim, mas está na segunda página. 11º em grandes chances criadas, são 42 até aqui. Chutes por jogo, ou seja, a média de chutes por jogo, aí sim está mal, péssimo. 19º, com 10,7 chutes por jogo de média. E jogos sem sofrer gols, 16º colocado, apenas 4 jogos de clean sheet, sem sofrer gols. E por que isso é relevante? E aí vem uma opinião pessoal aqui. É muito relevante por conta da posse de bola. Mas posse de bola não quer dizer nada, porque tem tantos times sem posse de bola, que vão bem, blá, 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 blá. Tá, aqui entra uma opinião pessoal. Tem time sim, sem posse de bola, que dão certo, mas a proposta é bem específica para isso.
Ao natural, quanto mais você fica com a bola, mais é o seu adversário que corre, mais você faz o seu adversário se movimentar da maneira que você quer, porque a bola é uma espécie de imã, é uma espécie de ilusão. Você ilude o seu adversário aqui, ataca ele pelo outro lado, ou você pode usar a bola para trazer os jogadores para determinada posição, movimentar e achar o espaço naquele mesmo lado e atacar o seu adversário. Você pode usar a bola para daqui a pouco ir pelos lados do campo e jogar uma bola atravessada dentro da grande área e finalizar. Você pode utilizar a bola para jogar a linha defensiva do seu adversário lá para trás, jogar contra as cordas e tentar pressionar na frente da área da maneira como for mais possível, né, nos momentos do jogo. Enfim, quando você tem a bola, você tem ação. Quando você tem a bola, você que decide o que o seu adversário faz. E é esse o princípio que eu trago para dizer que o Grêmio precisa, ponto 1 dos pontos finais aqui que eu te prometi, dos 3 já estou no segundo, um dos pontos finais, é que o Grêmio precisa da posse de bola justamente para ser esse outro time nessa segunda fase do Campeonato Brasileiro. Trazendo o ponto 1, que é a tranquilidade de conquistar os pontos aqui no Campeonato Brasileiro, a gente chega nessa segunda fase, que é virar um time de posse de bola, virar um time que comanda as ações. Como isso vai ser ajustado? Com uma defesa que sabe sair jogando, com os laterais que constroem com mais tranquilidade, com mais calma. O Marlon pode não ser um Roberto Carlos, mas é um lateral que para o futebol brasileiro pode dar certo. O Marcos Rocha com toda a sua... Perdão. Deixa eu tomar um gole de água aqui, porque senão o negócio não acontece. O Marcos Rocha com toda a sua experiência vai ajudar, claro que sim. O Cuejá parece que desembarcou. Tenho falado do Arthur, tenho falado do William para ser esse jogador de lado... Eu acho que ele vai atuar por ali. Um lado esquerdo que tende a cair por dentro, que constrói, que ajuda, que finaliza, que compõe jogada, um Bright White que eventualmente pode sair da área, talvez um Carlos Vinícius que possa fazer uma parede, um Cristaldo reaparecendo, um time que com a posse de bola tende a melhorar. Mas tudo isso só parte por conta da tranquilidade do Campeonato Brasileiro e de, nesse momento, não ter nenhum apavoro por conta dos 45 pontos e da zona de rebaixamento. A questão aqui não é olhar para a zona de rebaixamento, a questão aqui é ponto a ponto, jogo a jogo, buscar tranquilidade para se tornar um time de posse de bola. E aí, chegamos no terceiro e último ponto que eu queria trazer para vocês. Terceiro e último ponto que eu queria trazer para vocês. Das possibilidades que a gente tem de transição, é que eu quero ser bem didático no que eu quero falar, justamente porque eu também sou uma espécie de leigo, né, que gosta de estudar também a parte tática. É que a transição, no meu modo de entender, ou você faz de um jeito ou você faz de outro. Ou você faz com intensidade para poder fazer uma transição em velocidade, e aí isso combina muito mais com aqueles times que ficam marcando com uma linha mais baixa, um bloco mais compactado, para poder fazer uma transição em velocidade e com muita intensidade, mas que tem o ponto negativo de, às vezes, faltar um pouco de perna no meio do jogo, e eu espero muito que agora esse carro não atrapalhe tanto assim o som desse vídeo. Intensidade e velocidade, mas que pode faltar perna, ou você faz com muito mais calma, muito mais sustentação, toque de bola, ocupando bem os espaços, que você vai ter perna para fazer isso o jogo inteiro se precisar, mas o contraponto, o ônus, digamos assim, é você não surpreender o seu adversário na transição. Você precisa ser um time inteligente para construir. Dificilmente você vai surpreender o seu adversário na transição quando você constrói. Ou é de um jeito, ou é de outro. Ou é intensidade e velocidade, mas pode faltar perna, ou é tranquilidade, é calma, com perna até o final do jogo, mas sem surpreender. Particularmente, e aqui eu acho que é um encaixe para essa segunda parte do Campeonato Brasileiro, para essa fase final, eu acho que o Grêmio precisa optar pela segunda opção. É ter calma, tranquilidade, é construção, é bola no pé, talvez não surpreendendo tanto o adversário, mas dando perna para esse time. Por que dar perna para esse time? Porque a gente tem vários jogadores perto da casa dos 30 ou 30 a mais, alguns 35 mais, quase 40, e a gente precisa ter calma com esse time. Tem bons nomes chegando, tem uma perspectiva ok para boa nessa segunda parte do campeonato, mas a gente precisa ter calma, ter tranquilidade
para que as coisas aconteçam logo ali na frente e continuem acontecendo. Porque senão vai ser um time que pode jogar bem, vou chutar aqui, pode jogar bem contra o Mirassol, aí vai ter na sequência aí, tem Clássico Grenal, tem um jogo contra o Santos logo ali na frente ali, que é o 16º, daqui a pouco pode jogar bem 2, 3 partidas e estourar de lesão, bater na madeira aqui, estourar de lesão 2, 3 jogadores e aí se desmancha toda essa ideia. Eu acho que a calma, a tranquilidade, a parcimônia, ela é muito melhor nesse período do campeonato. E você, o que acha aí do outro lado? O que você pensa sobre esse tipo de assunto? Eu quero saber da tua opinião. E fica agora com mais atrações aqui nesse canal. Até qualquer hora. Beijo, abraço, frente mão. Valeu.